Olá, pessoal. Sejam bem-vindos novamente ao programa Lei e Negócios. Hoje eu tenho a honra de receber o Dr. André Souza. Eu vou até ter que ler, porque o currículo é extenso, viu? Dr. André é advogado empreendedor, palestrante, mentor de advogados e também é o nosso presidente da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OABDF. Dr. André, uma honra recebê-lo. Muito obrigado por aceitar o convite e vamos conversar sobre empreendedorismo. Vamos conversar. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né? O doutor Vitor, quando me chamou, fiquei muito feliz, porque é uma oportunidade de a gente conversar sobre empreendedorismo jurídico e toda oportunidade que tiver, eu gosto de participar e falar, né? Então, muito obrigado. É uma satisfação estar aqui, meu amigo. A satisfação é minha. E vamos começar falando um pouco da sua carreira, de como Sim, você sim, começou na advocacia. Esse é um tema caro para nós advogados, verdade. inclusive quando estamos iniciando, né? Isso. Então, ouvir a experiência do colega que já está no mercado, já é bem-sucedido, isso é maravilhoso. Então, Muito bom, Vitor. O meu começo não foi assim vamos dizer, dos mais admiráveis, assim, né? Eu sou um improvável, costumo dizer que eu sou improvável. Quando eu comecei, né, Vitor, eu saí da faculdade, me formei, já engatei uma pós-graduação e eu e dois amigos a gente se uniu e falou, cara, vamos montar um escritório de advocacia? Eu falei, vamos. Montamos uma sala aqui no edifício multiempresarial, aqui no setor de Rádio e TV Sul, só que os três civilistas, os três fazendo a mesma coisa. Sentávamos os três ali no escritório, na salinha, e agora? Como que vêm os clientes? Como que a mágica acontece? Né? E o passar do tempo, meu amigo, nada aconteceu. O resultado disso foi que em 6 meses a gente quebrou o escritório por falta de clientes. Né? Então, a gente acreditava que só a técnica bastava. Éramos três bons advogados, com muita técnica, com muito conhecimento jurídico, mas pouco conhecimento em empreendedorismo. Por isso, talvez não tenha funcionado. Então, nós quebramos. Eu tive que ir para o comércio, para você ter uma ideia. Assim que eu fechei o escritório, tive que vender o carro, né? Tinha um carrinho, um golzinho na época, vendi o golzinho e é no para pagar a comércio que dívida. aprende a vender, né? Exatamente, agora que você chegou no ponto, meu amigo. Do comércio, eu procurei trabalho. Porque apesar de ter, né, o curso e tudo, ser advogado, eu precisava trabalhar, eu precisava fazer dinheiro, eu precisava pagar minhas contas. E a advocacia eu tive uma baita frustração naquele momento. Os dois colegas foram para o concurso público, um hoje é juiz federal, o outro é oficial de justiça aqui no Que TJDF. legal. E na época eles falaram, cara, advocacia não presta, advocacia não é para gente, advocacia não dá, advocacia só para quem tem, para quem é herdeiro já de escritório de advocacia e tudo. Eu confesso que aquilo entrou um pouco na minha mente, né? Eu falei, cara, Uhum. eu acho que eu não tenho solução a não ser um concurso público, mas por enquanto eu tenho que fazer dinheiro. Então, um tio tem uma malharia, né? O irmão do meu pai tem uma malharia ali em Taguatinga, e eu pedi para ele um emprego. Falei, tio, o que você tem aí para mim? Ele falou, cara, eu só tenho vendedor aqui. Aí eu, putz, vendedor? Eu não sei falar em público, eu não gosto, sou um cara tímido, era, né? Naquela época, e aceitei. Falei, não, vamos lá, vamos encarar isso aí. E comecei a entrar para a área de vendas, cara. Comecei a ver como é que uma empresa funciona por dentro. Isso, Demais. para mim, foi um divisor de águas. Em 2 anos ali, eu me tornei gerente comercial ali da loja. E fui formando, Vitor, a minha carteirinha de clientes. Todo cliente chegava ali, eu anotava o nomezinho, telefone, tudo ali, para entrar em contato, manter sempre o contato. E um belo dia, eu falei para o meu tio, tio, eu acho que eu preciso voltar para a advocacia. Você me autoriza a ligar para esses clientes aqui da minha lista, me oferecer esse serviço? Ele falou, meu filho, vai em frente. E ali eu tinha aprendido os fundamentos do empreendedorismo. Que Então, demais. depois, eu percebi, Vitor, que é algo assim, eu não estou falando em religião, mas estou falando de espiritualidade, tá? Eu acho que o universo, Deus, ou chame lá o que for, me preparou para o momento, né, de entrar para a advocacia, percebendo-a como um empreendimento, da porta para dentro, coisa que eu não tinha essa visão. E quando eu me formei e saí da faculdade, ninguém me falava que, na verdade, eu tinha uma empresa nas mãos para tomar conta. Então, esse é o grande problema. Você falou do início, né, da carreira. O grande problema, né, talvez a grande chave, a grande contribuição que eu possa dar é exatamente essa. Né? Quando você sai
preocupado só com a técnica, você não evolui na advocacia. Por que você não evolui? Porque da porta para dentro você tem que ter o conhecimento, a percepção de que você está ali tomando conta de uma empresa. Então, isso é muito poderoso. E esse conhecimento a gente não adquire na faculdade, né? De jeito A nenhum. gente vai falar daqui a pouco sobre a iniciativa da Comissão de Empreendedorismo Jurídico, a qual o Dr. André é presidente, que ajuda o advogado exatamente a aprender essa temática que a gente não aprende na faculdade. Enfim, doutor André. Exatamente, né? E assim, uma coisa que eu tenho para dizer é, culturalmente, nós aqui brasileiros, nós não somos educados para empreender. Pelo contrário, a gente é educado e nada de mal nisso, mas a gente é educado aqui para ter um bom emprego. Então, todo o nosso estudo, isso vem cultural, ele vem direcionando a gente para ter um bom emprego, seja E nem para público, seja investir privado. também. Eu observo isso no mercado financeiro, né? É só você observar os americanos, como que é a diferença, né? Eles nascem com empreendedorismo já desde pequenos ali. Olha, se você cortar grama, você ganha um dinheiro. Ele começa a cortar para os vizinhos. Então, começa a fazer o dinheiro dele ali. Daqui a pouco ele compra um caminhãozinho. A gente aqui acha feio. Assim, é incrível isso. Pô, vender é feio. Só que a venda, o empreendedorismo, na verdade, era uma chave, era uma virada. O empreendedorismo é uma chave de crescimento, não de limitação, mas nós fomos educados para ter a percepção de que vendedor é um fracasso. Quando, na verdade, vendas, a área de vendas, é a área que a pessoa mais evolui, principalmente no campo financeiro. Né? Então, eu costumo dizer que só há uma profissão no mundo, vendedor. Né? Então, é isso que eu acredito. Eu acredito que realmente a gente vende tudo, até para quem está no serviço público, você está vendendo suas horas para o governo. Então, você é um vendedor. Tudo bem você passar no concurso. Só que ali sempre você está reafirmando a questão de você vender ali suas horas, vender seu tempo para o Estado. E aqui fora não é diferente. Né? Então, o que eu percebo que falta? Principalmente essa palavra para o jovem advogado. A insegurança de ter o controle sobre os próprios resultados. E isso é impactante, porque nós não fomos educados assim. Nós não fomos educados para correr o risco. Risco calculado, tá? Eu costumo dizer que existem 3 frentes que são importantes para o empreendedorismo. A primeira é a confiança. Primeiro, você tem que acreditar. Se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar. Não é? Então, Claro. é o primeiro passo, autoconfiança. Então, hoje nós temos as redes sociais à disposição. Então, você que está assistindo, você pode começar a demonstrar autoridade naquilo que você faz, na área, o advogado, no nicho que ele trabalha, e se mostrar como autoridade. Isso passa confiança para o público e você passa a ganhar mais confiança. Porque a partir do momento que você está falando, treinando, errando, acertando ali, né, porque muita gente tem receio de falar em público ou falar diante de câmeras, mas quanto mais você treina, mais tarimba você pega. Então, é interessante o advogado iniciar pela questão da confiança. Credibilidade. Faça os primeiros vídeos, né, Vitor? Por mais horroroso que seja, faça para você. Pense o seguinte, eu estou fazendo esse vídeo aqui para mim. Eu estou fazendo para mim, não para os outros. Porque o medo do julgamento, ele pode travar. Se você não tiver uma mentalidade forte, ele te trava. Alguém ri, alguém olha, algum amigo, pô, você estava estranhão naquele vídeo, né? Aquele negócio já te encolhe. Sim. E esse que fala já não é um bom amigo, né? Então, assim, amigo realmente é aquele que fala. Vai com medo mesmo. Mas e não tem faz, como né? você criar o vídeo perfeito já de cara, né? Você tem que Não começar de algum existe lugar, isso. né? Não? Tem que começar de algum lugar. E isso vai te trazendo confiança com o passar do tempo. Um outro pilar que é importante é a estratégia. A gente tem que agir com estratégia. Então, a gente acha o quê? Que empreendedorismo é você começar um negócio e abre a porta e fica lá. Como eu fiz no meu primeiro escritório, que eu quebrei. Aí, realmente, a quebra é o resultado possível, né? Que eu costumo dizer. Mas estratégia é planejar, Vitor. Eu digo, você tem que ter um plano de ação. Você está falando da comissão, assim como nós construímos na comissão juntos. Sim. Um plano de ação você tem que ter também para a carreira jurídica. Você traça um plano de ação, trace metas reais, factíveis. Não, daqui a 6 meses eu quero faturar 10 milhões de reais. Essa não é uma meta real, factível ali para o momento. Né? A não ser que você realmente tenha outros recursos, conte com outros recursos aí. Mas, para o ser humano comum, né, que eu digo o advogado ali, o afegão médio, né, realmente não dá para fazer dessa forma. Você tem que realmente ir com metas, com
hábitos, né? Pequenos hábitos que vão trazer, empilhados, vão trazer grandes resultados. Então, acho isso muito importante, considero isso muito importante falar. Primeira coisa, confiança. Segunda coisa, estratégia. E a terceira é matadora. A terceira é a ação direcionada. Então, você tem confiança, você traçou um plano e você age. Porque não adianta você ficar com aquele plano engavetado. Concorda? Uhum. Você tem que externar isso aí. De alguma maneira, você tem que começar a falar sobre isso, a executar. E a cada dia você dá um passo. Esse pilar da ação direcionada, ele tem dois, se a gente pode chamar de subpilares, né? Mas outras duas questões aí que são importantes, que é consistência e constância. Né? Então, constância, você sempre está mantendo aquilo ali, e a consistência, a cada dia um pouco mais. Você vai empilhando micro resultados, né? O James Clear, no livro Hábitos Atômicos, ele fala sobre isso. Né? Quem tiver curiosidade de ler, recomendo. E você trazendo pequenos resultados, quando você empilha, você olha para trás, você deu um grande salto. Então, isso é incrível. Para mim, eu considero esses 3 pilares, Vitor, assim, fundamentais, principalmente para o advogado que está começando. Eu tenho muita preocupação com isso, porque as pessoas estão saindo de uma carreira tão bonita, uma carreira que te traz, além da satisfação pessoal, uma satisfação financeira também muito grande, para aquele que sabe, né, dominar o empreendedorismo. Claro. Então, quando a gente sai da faculdade, muitas das vezes é preocupado com a técnica. Eu preciso fazer um curso, acho que eu vou trabalhar com inventário. Então, eu vou fazer um curso sobre inventário. Eu vou fazer um curso sobre posse. Eu vou fazer um curso... E tem muita gente vendendo curso e tudo bem com isso. O trabalho de excelência também faz parte. Você tem que entregar um trabalho de excelência. Mas a gente não pode esquecer jamais de trabalhar o empreendedorismo. O empreendedorismo é fundamental para quem quer evoluir na advocacia. Se você não trabalha, amigo, esse pilar, você vai estar fora do mercado em pouco tempo, infelizmente. E ainda mais com os avanços que nós temos aí, né? A gente está lidando agora com redes sociais, com tráfego pago. Uhum. Então, tem muito menino que está saindo, digo menino porque eu tenho 46 anos, né? Muito menino, muito cara que está saindo da faculdade agora com 23, 24 anos, que domina o tráfego pago e está saindo na frente de muito escritório antigo, tradicional, porque está sabendo direcionar para o público certo, está sabendo dominar essas ferramentas de empreendedorismo, marketing, vendas, a pessoa já viu isso. Então, essas pessoas já estão lá na frente. Então, a gente tem que seguir essa receita, vamos dizer, de bolo. Se há uma receita de bolo, esse tema, inclusive, foi falado na aula que o senhor ministrou na Sim, ESA. Aquele dia eu pude exatamente. participar, o doutor André também é professor da ESA, tá, gente? Isso. Sobre o tráfego pago, sobre essa questão do... Aquele curso foi interessante, Vitor, porque aquele curso, eu fui lá para falar de precificação de honorários. Uhum. Só que não tem como você falar de precificação de honorários sem falar de venda. Sim. Porque a precificação, ela é uma etapa da venda. Então, eu tive que falar sobre venda, sobre tráfego, sobre tudo isso. Muita gente, né, no final, todo mundo elogiou, só elogios, mas assim, no início o pessoal estranhou. Pô, mas eu estou aqui para falar de precificação. Mais uma vez, calma, a técnica ela vai chegar para você. Mas tem muita coisa antes, é a ponta do iceberg. Tanto que a própria ESA, o pessoal está pedindo já um curso de vendas. Uhum. Então, tamanho impacto que teve aquilo lá. Já então, me passa aí, porque eu a Yara, lá da ESA, solicitou. Falou, olha, o doutor Ricardo, que é o diretor, pediu um outro curso para que você elaborasse um programa de um curso de vendas. E eu achei super interessante, porque é um pilar, né? O tráfego pago, ele vai te trazer o cliente. Se você consegue fazer a campanha direitinho, na sua área, vai te trazer o cliente. Por exemplo, família. Você sabe fazer uma boa campanha de família ali, o tráfego pago, vai te trazer, por exemplo, mães, né, para a pensão alimentícia. Uhum. Fez a campanha. Só que quando essa mãezinha chegar, como que você vai tratar o assunto? Como que você vai desenvolver? Você precisa de processos, vendas. A gente está falando de processos. Então, muita gente fala, não, o vendedor ele tem que ser bom de lábia. Não, ele tem que ter processo, um script bem feito. Não que ele precise ficar amarrado naquele script ali, mas ele precisa gerar, primeiro, conexão e seguir um roteiro mínimo. Não há como você fazer uma venda sem saber, sem ter um roteiro mínimo, que tenha ali previsão, por exemplo, de objeções. Né? Tá caro, vou falar com meu marido. Tem várias objeções que você tem que saber contornar isso aí. E também acompanhar esses clientes.
Então, é interessante quando você tocou nesse assunto, porque a gente amplia um pouco o espectro, né, da nossa conversa, porque tudo tem a ver com vendas. Então, como eu disse aqui no começo, só tem uma profissão, vendedor. Então, quem sabe vender nessa área, se você não sabe, mas eu não sei vender. É interessante isso, hein, gente? Se eu não sei vender, arrume um sócio que saiba. Se você é um bom técnico, você gosta de ficar no bastidor, escrevendo, tudo bem com isso. Só que você vai precisar de alguém comercial para você. Para quê? Para fechar contratos. E aí é toda uma engrenagem, meu amigo, que é o que a gente trata na comissão, né? Se a gente já passar por essa questão da comissão um pouquinho também, fazer esse paralelo, é uma questão interessante. A gente tem lá um projeto, né? A gente fez um plano de ação, né? Muito bem feito, muito bem estruturado para o triênio, né? Então, a gente vai iniciar o início agora do ano que vem, em fevereiro, mais precisamente, o Empreende OAB. E no Empreende OAB a gente vai tratar de 4 pilares importantes do empreendedorismo, né? Finanças, pessoas, a entrega, né? Que é a produção jurídica, e marketing. André, mas só marketing? Não, marketing e vendas. O Empreende OAB é uma das 3 grandes frentes de atuação da comissão, né? De atuação da comissão, exatamente. Temos também um laboratório, né? Nesse laboratório, a gente vai desenvolver primeiro o Empreende OAB, a gente também está vislumbrando, junto com o nosso presidente Paulo Maurício, uma parceria com o Sebrae, um convênio com o Sebrae também. É o Empreende OAB que tem um convênio com o Sebrae. Que tem um convênio com o Sebrae. Pois é, gente. Né, para trazer o Empretec, né? O Empretec, que é uma escola de empreendedorismo, isso veio da ONU, inclusive, e o Sebrae encampou isso daqui. A gente está tentando fazer aqui o Empretec jurídico. Demais. Então, é uma coisa que tem de avançar em parceria com uma grande instituição, que é o Sebrae, né? Então, isso é muito importante. O Empreende OAB, a gente vai entrar em cada subseção da OAB, esse é o projeto. Inclusive, amanhã eu vou falar até com o nosso presidente, porque ele tem um projeto chamado OAB em Ação. Talvez a gente faça parte, a gente integre o Empreende OAB nesse OAB em Ação. Nós vamos discutir sobre o modelo. Mas ele vai acontecer de qualquer jeito, que é você ir subseção em subseção, e no final, na nossa seccional, mostrando o que é o empreendedorismo. Porque as pessoas não sabem, Vitor. Não sabem o que é o empreendedorismo. Quando você fala em empreendedorismo... Isso é muito importante. As pessoas viram e falam, isso trata do quê? Porque existe aquela questão de você não tornar a nossa profissão comercial. Eu entendo isso, está no Código de Ética do OAB, né? A gente não pode realmente tratar como um comércio, né? Então, ou seja, quando você for ofertar seu serviço, tem que ser de caráter educativo. Você não pode, ligue para mim, ligue já, né? Aquela questão do ligue já, né? Ligue agora, né? Better Call Saul. Better Call Saul, né? Essa série é muito interessante. A gente não pode ser, né? Porque nos Estados Unidos é diferente. Você pode vender o serviço numa pegada mais comercial. Aqui não, que é verdade. Por quê? Credibilidade institucional. No OAB, ela tem que ter, né? O advogado, o membro do OAB, nós temos, né, que manter a credibilidade da instituição. Então, para isso, a gente não pode fugir. É um pouco dessa herança brasileira, né? É verdade, é verdade. Toda essa questão, você percebe, é cultural. Por que nos Estados Unidos é permitido? Não tem medo, né? O grande escritório vai engolir o pequeno escritório. Hoje, meu amigo, o pequeno está engolindo o grande. Porque o pequeno sabe fazer tráfego pago. Eu conheço gente em salas ali de 34 metros quadrados que está fazendo mais dinheiro do que uma grande banca. Está fazendo 300, 400 mil por mês ali. E a grande banca tem ali, às vezes, um elefante branco para tomar conta e não sabe o que fazer. Uma estrutura grande. Folha, estrutura grande. Folha. Hoje não precisa de nada disso. Os escritórios digitais hoje são rentáveis e autogerenciáveis. Então, se você souber fazer direitinho, tratar com IA, com ferramentas, você vai ter à sua disposição um escritório digital autogerenciável e rendendo bem, com salário superior ao salário de um magistrado, né, que sai de um dono de cartório. Então, a gente tem que perceber essas oportunidades. Então, todo mundo fala, às vezes, a advocacia está saturada, a advocacia está saturada. Não, eu digo, muitas das vezes é o profissional que não soube se posicionar no mercado ainda. Né? Mas são não sei quantos advogados. Pega esse número, essa amostra de advogados, Vitor, e veja quantos de fato estão advogando. A maioria ou está estudando para o concurso público, principalmente aqui em Brasília, né? Ou ainda não tem esse conhecimento, essa pegada e vai para outro ramo, não do direito que eu digo. Mas até, eu estava conversando com um amigo, Daniel Fonseca, um abraço aqui para o Daniel Fonseca, ele inclusive escreveu esse best-seller aqui, que eu super recomendo também, ó, Os Improváveis, né? Eu estava lendo ele agora. Demais. Um abraço aí para o Daniel Fonseca. E aqui ele fala do advogado que virou Uber, né? Que ele pegou um Uber certa vez
E conversando, o senhor é o quê? Ele falou, sou advogado. Eu falei, eu também. E ele ficou um pouco, levou um baque, né? Mas o que aconteceu? Por que você não... Mais uma vez, ferramentas de empreendedorismo. Ele investiu, o Uber, né? Ele conta na história, estudou, mas não soube lidar com a questão do empreendedorismo. Então, não que a advocacia não vale a pena, ela vale a pena demais. Eu vendo a advocacia assim com muito carinho, com os olhos brilhando, porque é uma profissão muito honrosa. E eu me lembro, quando eu estava lá na loja, né, trabalhando para o meu tio, quantas vezes, né, no passado desses anos, eu cheguei a chorar, né, por não poder exercer minha profissão, por não entender o que estava acontecendo comigo, sem saber que, talvez espiritualmente, Deus estava me preparando ali para vender, estava me preparando para empreender. Eu não tinha entendido, então ele me deu exatamente o que eu pedi. Então a gente tem que observar muitas coisas, Vitor. Então, assim, às vezes a gente passa por um momento difícil, e eu sei que muitos advogados que estão iniciando agora estão passando por esse momento. Tenham fé. A fé, antes de mais nada, é um estado de certeza. Então, quando eu estava ali, muita humilhação. Às vezes eu estava lá, vendia, tinha que segurar um fardo de 30 quilos, né, nas costas para levar para o carro do cliente. E às vezes ouvia, olha o advogado aí, ó, formou para carregar malha para mim. Ouvia isso demais. E isso, no começo, me abalava. Depois... Um comentário maldoso, à beça Maldoso, também, mas porque tem pessoas... o trabalho dignifica a pessoa, Exatamente. né? Mas acho que a pessoa, por insegurança, depois eu passei a perceber, se a pessoa, por insegurança, ela sentiu aquela necessidade. E naquele momento, eu reagi mal ao me encolher, ao me deprimir, né? Não no sentido da depressão forte da palavra, mas ao me achar menor do que aquela pessoa. Não é isso. Quando eu percebi, Vitor, que aquilo era um propósito de Deus para mim, né? Eu não estou falando de religião, mas uma vez mais de espiritualidade, mas quando eu notei que aquilo era um propósito para mim, eu passei a mudar a minha mentalidade para uma mentalidade que a Carol Dweck, né, no livro Mindset, trata como mentalidade de crescimento. A minha mentalidade é uma mentalidade fixa, porque eu fui educado assim. Eu fui educado para ter uma mentalidade fixa, ter um bom emprego, ter estabilidade. Tudo que o cérebro quer, né? Então, ele quer o quê? Descanso, conforto, tranquilidade. Então, a gente é instado a procurar sempre a estabilidade. A partir do momento que eu saí para correr risco, um outro mundo se abriu para mim. E quando eu comecei a notar naquela loja ainda que eu podia ser mais, eu ousei ser mais. Ali também eu tinha segurança. Ali, como gerente comercial, eu ganhava um bom salário. Acima de muitos advogados, bem acima do que eu imaginava ganhar. Mas eu preferi ousar, correr o risco, queimar a ponte, Vitor. Falar, eu vou tentar de novo. Nossa, imagina se minha mentalidade fosse aquela mentalidade fixa ainda. Jamais eu teria feito isso. Mas depois, durante toda aquela expiação que eu passei, então, com a mentalidade já de crescimento, quando eu percebi que o fracasso faz parte do processo, isso é importante. Anotem, o fracasso faz parte do processo. Por que eu digo isso? Na nossa cultura, o fracasso é visto como uma coisa ruim. Você é educado para sempre acertar. Nós somos educados aqui no Brasil para sempre acertar. Quem tem a mentalidade de que o fracasso faz parte do processo, evolui, cresce. Quando eu comecei, sofre, né? Não sofre. Eu sofria demais. Depois eu estou aqui por algum motivo. Olha a pergunta que eu me fiz quando eu estava naquela situação que foi uma virada de chave para mim. O que eu tenho que aprender aqui? Quando você se faz essa pergunta, tudo muda. Porque você para de se tornar uma vítima, ou se pensar, se imaginar como uma vítima, e passa a agir como protagonista. Aqui eu tenho um aprendizado para ter. Então, a partir do momento que eu entendo isso, esse fracasso, entre aspas, que para mim não foi um fracasso, foi um trampolim, eu passei a perceber a coisa de outro jeito e levei todos os fundamentos que eu aprendi ali naquela loja, com meu tio, para a advocacia. Foi aí que eu aprendi uma outra coisa que é cultura. A minha cultura, o meu CPF, eu tenho que estar bem comigo mesmo, Vitor. Primeiro bem comigo, depois o CNPJ. Primeiro o CPF, depois o CNPJ. Se eu estiver bem, estiver firme nos meus princípios, tiver um propósito claro, e o estado de certeza, a fé, a crença em mim, com uma estratégia bem traçada, como nós falamos aqui, com uma ação direcionada, não tem como errar. Eu garanto isso a você. Eu era um improvável. Né? Eu quebrei o escritório de advocacia. Eu tive que estudar para concurso público, estudei para concurso público, até passei em concurso público. Mas ali dentro do concurso público, até hoje, estou me despedindo aí do concurso público, se Deus quiser, o próximo ano já,
Mas ali dentro também eu não me encontrei. Por quê? Porque eu sou empreendedor. Então, a partir do momento que você se vê como empreendedor, age como empreendedor, amigo, não tem erro, não tem volta. Isso aconteceu comigo também. É realmente muito, muito fascinante. E uma das coisas que a gente fala na comissão e que me chamou bastante atenção é a iniciativa da comissão de fazer o colega pular para os R$ 10.000 de faturamento. Exatamente. Eu ouvi o doutor André, queria que você falasse um pouco Claro. sobre isso. Nós temos um livro, né, Vitor? O livro, né? O Guia Prático do Advogado 10K+, O guia né? prático, exatamente. E assim, muita gente quando eu escrevi o livro, principalmente esse título, muita gente criticou, falou, cara, isso não vai vender, porque o advogado ele quer saber como ganhar 50, 100 mil por mês. O que eu disse? Existe uma trava na advocacia, parece um bloqueio, parece uma coisa, uma permissão. Você tem que chegar nos 10 mil. Passados os 10 mil para os 20, 30, 40, 50, é bem mais tranquilo, te garanto isso. Mas enquanto você não chega em pelo menos 10 mil de faturamento, que pode parecer pouco, mas é um faturamento razoável, a gente está lidando com advogados aqui, por exemplo, em Brasília, aqui, que ganham R$ 1.500 por mês. Disso. R$ 1.800 por mês. Então, quando você supera um faturamento ali de 10 mil, você rompe uma barreira. É aquilo que você falou incrível. do número, né, de advogados e tal. Mas Exatamente. geralmente não são todos que estão investindo na advocacia de fato, né, empreendendo de fato. Então você tem uma quantidade enorme de OABs, mas a grande maioria não tem esse faturamento ou trabalha para um escritório grande e ali você tem o teto, né, de R$ 4.000 e tal. Então, cara, essa marca dos 10, mas enfim, continua. Porque a pessoa, o advogado está ganhando 5 hoje, ele trabalhando para o escritório, às vezes trabalha aí 12, 14, 15 horas por dia para fazer esses 5 mil. Eu digo para você, se você empreender e fizer parcerias, né, lá no escritório a gente tem parcerias, né, associados, e a gente pode sim atingir um faturamento desse de forma tranquila. Né? Digo para você com toda tranquilidade, se você souber fazer um bom tráfego, pago, né, direcionado para o teu público, se você agir nas redes como autoridade naquilo que você faz, se você tiver entrega, a entrega é muito importante, a gente tem que dominar, né, o assunto, aquilo que você se propõe a fazer, porque no fim, tudo é sobre servir. Eu digo, né, o dinheiro é consequência do quê? De um propósito que você exerce para servir. Você vai servir a sociedade. Nós, advogados, nós temos que servir a sociedade. Então, como eu passei a ver isso para além do discurso vazio, né? Eu tenho que servir a sociedade. Tá. Se você for só correndo atrás do dinheiro, o dinheiro você vai ver que ele vai correr de você. Isso é uma outra história, isso tem a ver com física quântica, né? É uma outra história que a gente pode também desenvolver em um outro momento aqui, né? Se a gente for conversar, a gente tem um leque amplo. Mas o que acontece? Você tem que acessar, você tem que entender e se comportar já como uma autoridade. Desde já, antes de ser, né, a autoridade, eu costumo brincar, seja, haja como, sinta que você é. E aquilo vai acontecer, aquilo vai ter um desdobramento. Isso é neurociência também. Então, quando aquilo entra na sua mente, você internaliza aquilo, você pensa, você sente, você começa a agir como uma autoridade naquilo que você faz, as pessoas vão sentir isso. Por quê? Eu costumo dizer, confiança tem cheiro. A pessoa, quando é confiante, está ali diante de você, você olha para aquela pessoa e fala, esse cara, pode estar falando um monte de besteira, mas é um cara confiante. Exatamente. E essa confiança, ela exala, essa confiança, ela tem esse papel, né? Então, é muito importante, né, falar sobre isso. Não, parece um papo meio subjetivo, né? Mas é muito verdade mesmo, porque eu já tive essa experiência também de acreditar, né? O fato de você acreditar em você, isso muda em qualquer área da vida, né? Qualquer área da vida. Daquilo que você está fazendo, te coloca num outro patamar, né? De fato. É verdade. Te coloca no outro patamar. Tem um outro pilar lá da comissão que é sobre ensinar isso nas faculdades, né? Ensinar Exatamente. Nós temos um projeto para que as faculdades de Direito tenham a matéria empreendedorismo. Aqui em Brasília, se eu não me falha a memória, a Faculdade Mackenzie tem. Né? Essa matéria é uma matéria opcional.
Mas a nossa intenção, a intenção da comissão realmente é propagar a matéria empreendedorismo jurídico para as faculdades. Para quem quiser, Isso é muito né, importante. empreender, isso é importante. Outra, eu acredito, Vitor, mais do que isso, assim, isso é só para quem quer advogar, não. Eu acho que isso é para a sua vida. É para a vida. Empreender, por mais que você não, eu quero ser um magistrado, um juiz, você vai ter que dominar finanças, as suas finanças pessoais. Uhum. Você vai ter que saber sobre vendas, você vai ter que saber sobre tudo para a sua vida inteira. Porque você também é consumidor, você também compra um carro. Você tem que saber negociar, você tem que saber o controle das suas finanças. Tem muito servidor público que eu vejo que está endividado, que está sufocado. Tanto é que, recentemente, até uma comissão nova, né, do AB para tratar sobre essa questão. Então, é muito importante, né, você ter esse domínio. Então, para além de qualquer coisa, essa matéria na faculdade ela vai abrir a mente, expandir a consciência do bacharelado, ali, do pessoal que está fazendo, está concluindo o curso, de que ele tem que ter essa visão empreendedora. O que ele vai fazer com isso é outra história. Claro, porque a empresa ela precisa ser bem gerida para ela produzir o que ela veio a fazer, né? Que é o lucro. O lucro, Ela tem que produzir exatamente. lucro. Se você não consegue gerir a sua própria vida, né? Você não consegue gerir uma empresa. Então, aprender a gerir, a fazer, empreender, que a gente chama, é importante por isso. Porque você consegue tanto fazer a gestão da sua vida financeira, pessoal, quanto da empresa, né? E é básico, né? Então, não dá para você sair da faculdade apenas com a técnica e achar que você já está pronto para o mercado, né? Porque a gente lida com o mercado. Com o mercado. Né? Com negócios, a gente tem que fazer negócios, né? Não é concurso público, não. Você passou no concurso, você vai ganhar salário, ou você vai trabalhar para um escritório grande, você vai ganhar um salário e tal. Não é disso que se trata, né? A gente tem que fazer, empreender, né? Enfim. E mais uma vez, né? É o CPF. Tudo isso que eu estou falando aqui é para você, né, como pessoa, evoluir primeiro, para você criar a sua cultura. E tudo mais que você fizer, né, seja na advocacia, seja em qualquer empreendimento, hoje a gente está falando, Vitor, de ecossistemas, criação de ecossistemas. Então, o advogado ele tem, para além daquilo que ele vende, né, vamos supor, lá no escritório a gente trabalha com previdenciário. Para além disso, você pode criar e deve um ecossistema, né, por exemplo, de ensino, né, de tudo o que permeia a sua atividade. Né? Então, a questão da educação é uma coisa também que eu gosto muito de trabalhar, né? Que é direcionar o advogado, que é realmente pegar na mão do advogado e conduzi-lo, né, a quebrar, a romper a barreira dos 10 mil primeiro. Uhum. Então, a promessa é muito curiosa, porque muita gente, pô, cara, eu quero fazer uma mentoria do guru da internet que eu vejo aí, que diz que em 3 meses eu vou faturar 1 milhão. Uhum. Você vai se frustrar, você vai acabar frustrado com isso, porque dificilmente em 3, 4 meses você vai conseguir faturar aquele 1 milhão que o guru prometeu. Então, mais uma vez, a gente falou sobre metas reais aí. Então, tenha isso na mente, né, na cabeça. Vamos primeiro começar com uma meta real, algo que dá para cumprir. Por quê? Mais uma vez, micro resultados. Então, quando você tiver esse resultado, por exemplo, de 10 mil, cumprir a próxima meta de 15, fica mais fácil. Cumpriu a de 15, 20. Cumpriu a de 20, 25, e assim vai, até você atingir aquilo que você quis, né? Que você teve visão. Olha, eu quero fazer com esse escritório aqui 100 mil reais por mês. Dá para fazer? Dá para fazer. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, um plano de ação. Depois, meta. Depois, você tem que traçar uma meta para longo prazo. Nós somos imediatistas, né? Por natureza, né? O brasileiro é imediatista. Então, qualquer um que vende isso da noite para o dia vai chamar atenção. Mas você tem que trabalhar com consistência e constância, mais uma vez. Então, a cada meta que você bater, trace uma nova meta para você bater no mês que vem. Bati 10 mil esse mês, próximo mês eu quero 11, quero 12, quero 15. Se você já tiver pego, né, o gancho, enfim. Então, para você crescer, então essa parte de educação é muito importante por isso. Para você crescer, você mostrar para o advogado, é o que eu faço. Né? Na minha atividade como mentor, já é uma outra atividade, é direcionar o advogado nisso. Isso que eu ia perguntar, a sua mentoria, como é que funciona? O advogado te procura e, enfim, como é que se dá? A gente trabalha da seguinte forma, a gente faz algumas imersões, né, e a gente faz com alguns parceiros, imersões presenciais, com grupos pequenos, a gente não faz com um grupo grande. Ali, nessa imersão,
As pessoas já vão ter um vislumbre ali de toda a parte comercial, como desenvolver uma campanha, né, tráfego pago bem direcionada, como vender todo o material, tudo isso nessa imersão. Costuma ser um dia de imersão em um hotel aqui em Brasília. Então, a gente usa isso, faz essa imersão ali, né, coloca algumas pessoas e, ao final, a gente oferece essa mentoria, que a mentoria é um acompanhamento. Então, a pessoa já tem algum micro resultado ali, na oportunidade da imersão, e a gente, na mentoria, conduz ela durante 4 meses. A gente pega literalmente na mão e direciona para que ela, em até 4 meses, tenha um faturamento razoável desejado. Alguns mentoriados conseguem o faturamento maior, conseguem até maior que o meu. Mas, assim, para iniciar, é o que eu digo, né? É a trava dos 10 mil. Qual que é o nosso primeiro objetivo? Eu vou pegar na sua mão e vou te conduzir, se você não tem esse faturamento ainda, a ter pelo menos um faturamento de 10 mil. E a partir daí você vai saber como implementar a sua cultura na sua empresa, no seu escritório de advocacia, para que você possa sair desses 10 e para os 15, para os 20, para os 30, 40, 50. E aí o céu é o limite, aí é com você. Quanto você vai investir em tráfego, se você vai montar equipe. Então, tem tudo isso. Então, é bem interessante, né? A gente tem esse formato das imersões dos hotéis, temos também pequenos comitês, né, que a gente reúne pouquíssimos advogados em jantares também, para que a gente possa, né, falar sobre empreendedorismo. E ali também acaba acontecendo, né, a questão do network que a gente estava conversando, né, de forma intencional ali. Você juntar pessoas que têm o mesmo interesse e nisso você vai criando um ecossistema. Você vai criando um ecossistema de educação. Então, hoje eu tenho o orgulho de dizer que, para além da atividade de advocacia, a gente está construindo um ecossistema de educação também para o advogado em empreendedorismo. Olha que legal. Então, assim, não só matéria. Pode ser que lá na frente as matérias venham, né? Inventário, direito de família, pensão alimentícia, custo de pensão alimentícia. Pode ser que venha mais para frente isso. Mas agora eu quero preparar, o meu propósito é esse, é preparar o advogado, depois de tudo que eu passei, né, abreviar o caminho dele para que ele não tenha que passar para sofrer o que, por exemplo, eu sofri. Aprender com os seus erros, né? Exatamente, de ter que fechar um escritório, olha só, de ter que fechar. Isso é muito frustrante. Tem gente que fecha, os 2 colegas que eram meus sócios, eles ficaram completamente frustrados com a advocacia. Para eles, a advocacia não funciona. E se você perguntar lá para o juiz federal ou até para o oficial de justiça, a advocacia funciona? Ele vai dizer, não funciona, não funcionou para ele. Mas quem é resiliente, Vitor, e quem tenta, e quem cai e levanta, e percebe que ele tem aprendizado no fracasso, ele cresce na profissão. Hoje eu digo, hoje eu tenho mais liberdade financeira, né? E agora correndo também para a liberdade geográfica, ou seja, a gente sabe que a gente pode trabalhar de qualquer lugar do Brasil. A gente não precisa estar só aqui, né, em Brasília. Eu posso mudar para Goiânia, para Uberlândia, para Florianópolis, para o Rio de Janeiro, para onde eu quiser ir de lá trabalhar. Então, os escritórios virtuais vieram aí para isso. Você não precisa mais de elefantes, grandes elefantes brancos. E isso a gente ensina também. Você tem um escritório virtual. Então, o formato é esse. Levar a pessoa para ter um bom faturamento em um escritório virtual. E parcerias intencionais dentro do próprio grupo. Dentro do próprio grupo de mentoriados, acontecem parcerias. Como está acontecendo na comissão, né? Você tinha falado que fez a parceria com a doutora Ivone, com uma advogada brilhante aí de direito bancário, né? Sim. Então, essas coisas começam a acontecer quando o network funciona de forma intencional. Você certamente tem alguma coisa a oferecer, ela tem alguma coisa a oferecer, e de forma complementar, vocês uniram isso em prol de um propósito, né? Seja ele, né, trabalhar, prestar um bom serviço, ter o seu lucro. Então, tudo isso aí é muito importante, muito interessante para a advocacia. O menino que não anda não vende picolé, não é verdade? É verdade, é verdade. Não é que não empurra o carrinho, né? Se você ficar parado, não vai acontecer nada. Exatamente. Então, brilhante colocação. É exatamente isso. A gente tem ido, eu tenho ido, né? Eu participo de 3 comissões e só tem a agregar a comissão. É uma dica para o advogado. Eu sempre falo isso aqui, que as comissões são muito importantes, muito legais. Você ouvir a experiência do colega, você chegar e conversar e é isso. Você diz o que você tem a oferecer, ouve o que o colega tem a oferecer também e vai fazendo parcerias, e as parcerias são muito construtivas. Realmente, uma parceria bem fundamentada, bem estruturada, né? Tem o condão de te elevar na profissão, né? Com certeza. É muito interessante. Isso é brilhante. Doutor, eu faço uma pergunta também
Sobre um desafio da sua carreira que te chamou a atenção, um caso. Conta um caso aí pra gente de um desafio. Ah, tem vários, Vitor, assim, mas você diz em relação a processo, alguma coisa assim. Uma coisa que te chamou a Uma atenção. coisa que me chamou a atenção, um caso que eu tive, esse caso foi bem emblemático para mim. Né? Um dos primeiros casos que eu tive foi de um senhor que estacionou um caminhão em um posto de gasolina, uma rede de postos enorme que tinha aqui em Brasília antigamente. Enfim, ela depois entrou em recuperação judicial, mas ele deixou esse caminhão dele ali, ele era do Sul, deu o pernoite, né? Pagou o pernoite para o caminhão e foi para um hotelzinho ali perto. Quando ele volta, o caminhão não tinha seguro. Quando ele volta para pegar o caminhão, cadê o caminhão? E ele mostrou para o rapaz, olha, eu paguei aqui R$ 25 na época para você manter meu caminhão aí, para dormir o caminhão. E ele, olha, sinto muito, seu caminhão foi furtado. Aí ele, tá, e o que o posto vai fazer para mim? Olha, a gente não tem o que fazer aqui não, procure seus direitos. Aí ele, moço, se você me der 40 mil na época, se você me der 40 mil reais, eu dou entrada em outro caminhão. Fala com o gerente, fala com o dono. Uhum. Me dá 40 mil que eu dou entrada no outro caminhão, deixo vocês em paz. O cara, não, procura seus direitos. Então, foi uma das primeiras causas que chegou para mim. Velhinho. Demais. E isso, cara, esse processo, ele foi bom e foi complicado ao mesmo tempo, porque ele durou 15 anos. Nossa. 15 anos de processo, cara. A empresa, enfim, era dono, não vou dizer o nome aqui, mas o dono de uma grande rede de postos de gasolina. Foi para o STJ. E foi para o STJ, ele levou, contratou procuradores, enfim, do Estado, do DF aqui para advogar, enfim, e várias ameaças, né? Isso me deixou preocupado, porque eu, no começo da carreira, um jovem advogado, não era ameaça, mas assim, constrangimento, vamos dizer assim, de tentar negociar isso com o escritório, né, da rede e dizer, olha, tipo, aqui você não apita nada, a gente conhece o fulano, o Beltrano, o Ciclano, vamos levar isso para o STJ, para onde for. E eu fiquei, assim, um pouco impressionado, eu não sabia que a advocacia poderia ser assim, né, que o colega, né, poderia fazer isso com outro colega advogado, né, colocar, impingir um temor, né? Fala, você está lidando com a grande banca de advogados, você não é ninguém, você está começando. E de novo, você vai pela técnica, né? Exatamente. Na técnica vai ser todo mundo muito maravilhoso, o relacionamento vai ser maravilhoso, enfim. Exatamente. Foi aí que a técnica, né, realmente foi importante, porque o direito dele era um bom direito. Então, tudo muito bem fundamentado. Então, ali teve dano emergente, dano moral, lucro cessante, o tempo que ele, né, ficou sem trabalhar. Mas veja só, a estratégia do posto, né, infeliz estratégia do posto, isso aí para mim é uma falta de honestidade muito grande. Lá na frente, quando viu que ia perder, eu acho que fez isso não só com esse senhor do caminhão, mas com muita gente, resolveu pedir recuperação judicial. Então, nós entramos tivemos que nos habilitar na recuperação judicial, né? Tínhamos feito um acordo, a gente já tinha ganhado a parte do dano emergente, né? Mas o dano emergente, quando a gente ganhou, já não dava para comprar outro caminhão. Entendi. Mesmo assim, a gente esperou para os lucros cessantes ali muito tempo. Enfim, a empresa entrou em recuperação judicial, demorou mais um tempão e lá na frente a gente tirou uma certidão de crédito, né? E guardou essa certidão de crédito, eu brinco, né, debaixo do braço. O cliente já estava, né, bem velhinho, já estava assim, dado por vencido. Falei assim, eu acho que a gente, né, doutor, não tem mais o que fazer, a gente já ganhou, né, aqueles 150 mil lá atrás, né? Tudo bem, ajudou, né? Mas se a gente tivesse ganhado um pouco mais, né, e tal. E nesse tempo, esse senhor, ele ruiu de tanta problema que deu psicossomático, né? Ele não conseguia entender por que as coisas demoravam. Às vezes ele saía do sul para vir aqui, né, para ir até a vara, para ver o que estava acontecendo e o que ele podia fazer para acelerar o processo. Só que não era isso. Era recurso atrás de recurso. Era aquela estratégia de advocacia de riscos, né, de controle de danos ali. Mas é uma estratégia complicada. Enfim, a estratégia do colega advogado, mas é uma estratégia que impingiu muito problema de saúde ali para o meu cliente. Para você ver como que eu não via esse lado do direito. Mas lá para frente, enfim, a gente pegou essa certidão de crédito e um belo dia minha sócia teve uma ideia. Falou, eu estou com uma intuição de que a gente tem que protestar essa certidão de crédito. Vamos protestar essa certidão de crédito? Eu falei, vamos. Protestamos a certidão de crédito. O telefone tocou no dia seguinte, Vitor, no dia seguinte. Olha, a gente está acabando a recuperação judicial, agora a gente precisa fazer um acordo que a gente não pode ter o nome bloqueado, o nome da rede bloqueada. Olha só. Então, o que vocês querem?
Aí chegou a hora de eu sentar na mesa com os grandes num outro nível. E dali, quando eu sentei, eu estranhei, né, de forma positiva, a forma, né, que eu fui tratado. Das primeiras vezes fui tratado, né, super maltratado. Olha, esse advogado, você está começando, cara, você não vai dar em nada. Da outra vez, eles olharam para mim e falaram, pô, mas esse cara insistiu mesmo. O advogado falou isso para mim, doutor, você realmente, né, se mostrou ser um excelente advogado, você aguentou esse tempo todo. E eu falei para ele, eu estou aqui para isso. Né? Eu tenho que ter uma entrega de excelência para o meu cliente. Então, nós chegamos no denominador comum, valor, e esse valor foi pago à vista. Cliente, quando eu Caramba! liguei para ele, Vitor, acho que foi a melhor sensação que eu tive na advocacia. Por isso que eu me lembrei desse caso. Que Quando você falou, cara, você demais. lembra de um caso? Eu lembro que eu liguei para ele no finalzinho da tarde, né? O dinheiro na conta e tudo. E eu tinha falado para ele, ó, estou em negociação, o pessoal entrou em contato. Ele, né? Bem, né, doutor? Vai que dá certo. Depois de tanta paulada, foram 15 anos, né? E chegou a hora de ganhar o dinheiro, de transferir o dinheiro para ele. Aí eu falei, liguei para ele, falei, Alberi, deu tudo certo. Cara, esse cara pulava. Que A neta dele demais. teve que pegar o telefone. Falou, doutor, você salvou a vida do meu avô. Meu avô estava deprimido, estava na cadeira, né? Porque aquele era o sustento dele. O meu pesar é que demorou tanto tempo, com tanta chicana, com tanta... Isso tem que melhorar muito aqui ainda. De A nossa fato. legislação tem que avançar, porque realmente não tem como uma pessoa que comprovadamente teve o caminhão furtado, né, em um contrato ali, né, para que a pessoa vigiasse ali o veículo, enfim, que não cumpriu esse contrato, demorar 15 anos, isso é uma falha do nosso sistema de Isso é justiça uma mazela enorme, é que uma mazela dá para enorme. conversar também por Né? horas, porque a gente tem esse problema de fato, né? Principalmente contra grandes empresas. É terrível, mas foi um caso que para mim ficou muito marcado pela alegria do cliente. Depois de 15 anos, ele vê que deu certo, né? E ele virar para mim também e falar, doutor, você não desistiu de mim. E eu acho que é isso, é a entrega. A gente está falando de empreendedorismo, é ótimo, é o que abrange tudo isso. Mas a felicidade, a alegria da entrega, né? De um trabalho bem Não, é feito também maravilhoso. não tem igual. Então, esse é um pilar, inclusive. Né? A entrega é um pilar do empreendedorismo também, jurídico. Então, a produção jurídica bem feita, né, não tem igual. Quando você lá na ponta consegue, né, com todo o seu esforço, chegar a um bom termo para o seu cliente, não tem nada igual. Então, esse caso realmente me chamou a atenção. De fato, é para a gente entregar o que a gente se propôs a fazer, né? A gente já sabe, pela técnica, a gente já sabe mais ou menos como é que a Isso, banda vai tocar por ali. Claro, verdade. coisas podem acontecer, inúmeras coisas podem acontecer no meio desse caminho, inclusive esse tempo, né? Se você tem uma advocacia especializada do outro lado, ela consegue também atrapalhar muito a sua vida. Exato. Mas quando você entrega, é uma sensação mesmo maravilhosa poxa, eu estou fazendo o que é certo, né? Estou Exatamente. contribuindo para a sociedade de uma forma, né, positiva. É, e é muito legal mesmo, eu peço para os colegas contarem um pouco dessa experiência, porque é sempre muito bom relembrar, né, Com certeza. esses casos que, principalmente no início, né, da carreira. Verdade. Doutor, vamos encaminhando para o final. Foi maravilhoso, assim, eu tô Que aqui isso. até tentando entender, porque são tantas dicas, tantas experiências, tanto aprendizado que a gente consegue quando a gente senta e ouve, né, a experiência do colega, e é maravilhoso. Eu gostaria de agradecer demais a sua presença, eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo está mais enriquecido depois de ouvir essa quantidade de informações. E é isso, doutor. Muito obrigado pela sua presença. As portas sempre estarão abertas aqui, Obrigado. quando o senhor quiser voltar. E é isso. Muito obrigado mesmo. Eu que tenho a agradecer muito, né, a você pela iniciativa, viu, Vitor? Você é um empreendedor, né? A gente está aqui, Também. então eu fico feliz e satisfeito, né, pelo fato de você ser membro da nossa comissão também e ser um empreendedor que também leva o empreendedorismo para as pessoas. De fato. Então, eu realmente estou honrado de estar aqui, né, nessa oportunidade, uma oportunidade ímpar também para mim, sempre, né, falar de empreendedorismo. Então, também só tenho a agradecer, meu amigo. Muito obrigado mesmo, viu? E eu estou sempre à disposição aqui. Perfeito. Gente, estive aqui com o doutor André Souza, mentor,
descobri também que era servidor público no meio da conversa, palestrante, presidente da nossa comissão de empreendedorismo jurídico. Prazer novamente, doutor André, e até o próximo episódio.